Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, o amor do Imaculado Coração de Maria esteja contigo. Estamos juntos mais uma vez, hoje, dia 25 de julho, dia de São Tiago Maior. Peçamos então a graça do Espírito Santo para podermos meditar bem a palavra de Deus deste dia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. Primeira leitura do dia de hoje da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte, sempre levamos em nós os mesmos sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus esteja manifestada em nossos corpos. De fato, nós os vivos somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa natureza mortal. Assim, a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito: eu creio e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo de hoje, Salmo 125. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso a nossa boca, nossos lábios de canções. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Chorando de a tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. O Evangelho está em Mateus 20, 20 a 28. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: o que tu queres? Ela respondeu: manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhe disse: de fato, vós bebereis o cálice, mas não depende de mim conceder lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem,
Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. E quem quiser ser o primeiro, seja o servo, vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate, em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como de costume, fizemos a leitura. Façamos agora, quem puder, fazer uma pausa, reler os textos, fazer uma meditação, ou seja, ver quais são os princípios eternos, os mandamentos, as promessas. Depois, rezar sobre a palavra de Deus e depois contemplar o que a palavra de Deus tem a ver com a nossa vida. Para falar para nós sobre um santo, nada melhor do que outro santo. Então vamos ler a homilia sobre São Mateus, de São João Crisóstomo, bispo, que fala assim sobre a vida de São Tiago. Os filhos de Zebedeu pedem a Cristo: deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda. Que resposta lhes dá o Senhor? Para mostrar que o seu pedido nada havia de espiritual, e se soubessem o que pediam, não teriam ousado fazê-lo, diz: não sabeis o que estáis pedindo. Isto é, não sabeis como é grande, admirável e superior aos próprios poderes celestes aquilo que pedis. Depois acrescenta: por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Mateus 20, 22. É como se lhes dissesse: vós me falais de honras e coroas, eu porém de combates e suores. Não é este o tempo das recompensas, nem é agora que minha glória há de se manifestar, mas a vida presente é de morte violenta, de guerras e de perigos. Reparai como o Senhor os atrai e os exorta, pelo modo de interrogar. Não perguntou: podeis suportar os suplícios? Podeis derramar o vosso sangue? Mas indagou: por acaso podeis beber o cálice? E para os estimular ainda acrescentou: que eu vou beber? Assim falava para que, em união com ele, se tornassem mais decididos. Chama sua paixão de batismo, para dar a entender que os sofrimentos haviam de trazer uma grande purificação para o mundo inteiro. Então os dois discípulos lhe disseram: podemos. Mateus 20, 22. Prometem imediatamente, cheios de fervor, sem perceber o alcance do que dizem, mas com a esperança de obter o que pedem. Que afirma o Senhor: de fato, vós bebereis do meu cálice. Mateus 20, 23. E seres batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Marcos 10, 39. Grandes são os bens que lhes anuncia, a saber: sereis dignos de receber o martírio e sofrereis comigo. Terminareis a vida com morte violenta e assim participareis da minha paixão. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Somente depois de lhes ter levantado o ânimo e de tê-los tornado capazes de suportar a tristeza, é que corrigiu o pedido que fizeram. Então os outros 10 discípulos ficaram irritados contra os 2 irmãos. Vedes como todos eles eram imperfeitos, tanto os que tentavam ficar acima dos outros, como os 10 que tinham inveja dos 2. Mas, como já tive a ocasião de dizer, observai-os mais tarde e vereis como estão livres de todos esses sentimentos. Prestai atenção, como o mesmo apóstolo João, que se adianta agora,
Por este motivo, cederá sempre o primeiro lugar a Pedro, quer para usar da palavra, quer para fazer milagres, conforme se lê nos Atos dos Apóstolos. Tiago, porém, não viveu muito mais tempo, desde o princípio, pondo de parte toda a aspiração humana, elevou-se a tão grande santidade que bem depressa recebeu a coroa do martírio. São Tiago, apóstolo, rogai por nós. Que a ti, meu irmão, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.